Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, meus amores, a nossa aula de explicação de hoje, ela acontecerá no Google Meet. Mas pensando em todos vocês, e caso alguém não consiga participar na aula do Google Meet por algum motivo, a tia vai disponibilizar essa aula gravada, tá bom? Então, para acompanhar essa aula, é necessário que vocês peguem o material de vocês, que tem explicação de matemática 2, dia 24/3, quarta-feira. Então, vocês vão fazer, né? Ou melhor, vocês vão pegar esse material para acompanhar a nossa aula, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre os diferentes pontos de vista, tá? A percepção que a gente tem quando a gente observa um objeto de diferentes pontos de vista, ou seja, de diferentes maneiras, né? Eu posso observar o objeto de frente, observar o objeto na lateral, né? Aí nós temos a lateral direita, a lateral esquerda, né? De frente nós temos a frontal direita, a frontal esquerda, ou de cima, né? Da superfície de cima. Então, para isso, a gente vai começar, né? Pra gente ter uma noção, a gente vai começar aqui, onde vocês podem ver, onde tem vistas. Aí a gente vai ter aqui uma atividade pra gente desenvolver. Aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem 4 pessoas. Sérgio, né? Aqui o Sérgio. A Camila, tá? Aqui a Camila. O Rodrigo, aqui o Rodrigo. E a Flávia, aqui a Flávia. E eles estão, esses 4 meninos, né? Esses 4 alunos, vamos dizer assim. Eles estão sentados, né? Cada um em uma posição. Aí, em relação a esses objetos. E a gente tem aqui no centro, tá? Alguns sólidos geométricos. E eles estão observando esses sólidos geométricos. E eles vão representar, tá? No papel, a partir do ponto de observação que eles estão tendo desses objetos. Então, a Camila, ela vai ter um ponto de vista, a Flávia vai ter outro, o Rodrigo terá outro, o Sérgio terá outro e a Flávia terá outro. Então, cada um deles aí terá um ponto de vista diferente. Então, vamos lá? Observar? A gente tem aí na mesa, né? Esses sólidos geométricos aí que a gente tem é um paralelepípedo, um cilindro, uma esfera e uma pirâmide quadrangular, de base quadrangular. E logo aqui abaixo, a gente vai ter a questãozinha de número 1, que diz assim: observe os desenhos e escreva quem produziu cada um deles. Então, de acordo com o que a gente viu aqui, a gente vai observar qual é o desenho de cada um deles, qual é o desenho da Camila, qual é o desenho do Sérgio, qual é o desenho do Rodrigo, qual é o desenho da Flávia. O primeiro desenho é esse aqui, ó. Onde a pessoa que desenhou ele, ela consegue ver, né, fazendo a representação, os lados, né, triangulares, que é a pirâmide. Ela consegue ver, né, a forma circular da esfera, tá? Como vocês podem observar aqui. Ela consegue ver o cilindro. Ela representou aí o cilindro em forma de um retângulo. Ela consegue ver o paralelepípedo. E ela representou aí em forma de também um retângulo deitado. Então, fazendo essa observação, quem seria a pessoa que conseguiu fazer essa primeira representação? Será que foi a Flávia? Né? Ou será que essa primeira representação foi a Flávia que fez? A Flávia consegue ter essa visualização? Porque o que fica aqui para a Flávia? Ela consegue ver. A Flávia consegue ver a base do paralelepípedo. Ela consegue ver o cilindro. E ela consegue ver uma partezinha da pirâmide, né? Então, não pode ter sido a Flávia. Vamos pensar em outra possibilidade. Será que foi o Sérgio? Né? Será que foi o Sérgio? O Sérgio, ele consegue ver
o paralelepípedo, o cilindro, a metade da esfera e a pirâmide. Então, não foi o Sérgio. Será que foi o Rodrigo? Né, ó. O Rodrigo, será que foi? O que é que o Rodrigo consegue ver? O Rodrigo consegue ver, ó, a pirâmide, o cilindro aqui atrás da pirâmide, a esfera e logo atrás da esfera ele consegue ver o paralelepípedo. Então, não foi o Rodrigo. Sobrou quem? Sobrou a Camila, né? Então, ó, aqui você vai escrever aí nesse espacinho, você vai escrever o nome da Camila, a representação da Camila. Vamos agora para a segunda representação. A segunda representação é essa aqui, ó. Onde a gente tem um triângulo, atrás do triângulo a gente tem um retângulo que representa o cilindro. Aí a gente tem a esfera e logo atrás da esfera a gente tem um paralelepípedo. Quem é que consegue ver dessa maneira? Seria o Rodrigo, né, ó? Que ele está de frente aqui para a pirâmide, então a primeira coisa que ele vê é a pirâmide. Logo atrás da pirâmide está o cilindro. E logo aqui na frente dele ele consegue ver a esfera e atrás dele fica o paralelepípedo. Então, é o Rodrigo, a segunda imagem. Então, você vai escrever aqui abaixo ó, o nome do Rodrigo. E a terceira? A terceira é essa daqui, ó. A gente tem aqui paralelepípedo, forma de retângulo, o cilindro em forma de retângulo azul, a metade da esfera e o triângulo. Então, quem conseguiu fazer essa representação? Sobrou a Flávia e o Sérgio. Então, pelo que eu posso ver aí, quem conseguiu fazer essa representação foi o Sérgio, né, ó? Porque aqui na frente do Sérgio vai estar o cilindro, logo atrás do cilindro, paralelepípedo, atrás do cilindro a esfera e logo aqui do lado a pirâmide. Então, sobrou para a última imagem quem? A Flávia, né? Então, vamos ver se a gente acertou direitinho. Então, aqui, ó, nós temos na primeira imagem Camila. Vou pegar aqui o pincel. Pronto. Eu só apagar aqui, pronto. A gente tem Camila. Na segunda imagem, Rodrigo. Na terceira, Sérgio. E na quarta, Flávia. Então, como a gente pode ver, eles tiveram diferentes pontos de vista, porque eles estão sentados em pontos diferentes, tá? Então, a gente nota que os desenhos, eles são diferentes, né? Porque cada uma dessas crianças, ela observou os objetos a partir de uma posição. Então, os mesmos objetos aí, eles estão representados de vistas diferentes. Então, são os mesmos objetos, só que representados de posições diferentes, de vistas diferentes, tá? E existia também uma outra maneira, que era observar de cima esses objetos, né? Vistos de cima, teria essa outra possibilidade ainda. Agora, a gente vai ver aqui as posições, tá? Que a gente pode ter das vistas, que são chamadas de posição, né? Vista frontal, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista superior de um objeto. Então, vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui, pronto. Olha, gente, então eu vou ter que começar aqui pela vista lateral direita. Então, a vista lateral direita desse objeto que está aqui, ó, no centro, que é um paralelepípedo e um cone, ela será representada da seguinte forma, ó. Dessa seguinte forma aqui. Onde o paralelepípedo ficará atrás e o cone ficará na frente. Então, ela é vista daqui, ó. A vista lateral direita, a pessoa estaria nesse ponto aqui. Ok? Então, a vista lateral direita, ó, a pessoa estaria aqui nesse ponto. Aí eu vou ligar aqui, ó, para a vista lateral direita. Vamos agora à vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda, ela vai ficar aqui, ó. A pessoa vai ficar aqui, ó. Vista lateral esquerda, tá? A pessoa ficaria aí. Então, a pessoa vai observar e vai ver apenas o paralelepípedo. Então, é essa representação aqui, ó.
A vista lateral esquerda. Aí a gente tem a vista superior. Deixa eu só apagar aqui. A vista superior é essa aqui, ó. É você olhar de cima, tá? Vista superior é você olhar de cima para baixo. Então, você vai ver só a base, que é um quadrado. E aqui o fundo, que é um círculo, né? Do cone. Você vai ver só as bases. E temos também a vista frontal, tá? E a vista frontal, ó, é essa posição aqui que o garoto está. Então, você consegue visualizar dessa seguinte forma. Aí, você tem a vista frontal. Então, a gente tem quantas vistas? A gente tem a vista frontal, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e a vista superior. Então, a gente tem 4 tipos de vistas. Na questão 2, ele pede para desenhar um objeto qualquer em seu caderno a partir de diferentes pontos de vista. Só que eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que sim que vocês desenhem no caderno, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Então, vocês vão escolher um objeto qualquer aí da casa de vocês e vão desenhar no caderno de vocês. Então, você vai colocar lá, questão 2, aí você escolheu o objeto. De que posição que você vai ver esse objeto? De que vista? Da vista superior. Você vai olhar de cima para baixo, tá? Então, eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês um objeto visto de cima, tá? Da vista superior, que é essa daqui, ó, gente. Que é quando vocês olham de cima para baixo do objeto, tá? Então, quero que vocês observem na vista superior. Aí, vocês vão mandar para mim fotos dessa atividade aí, tá bom? Que vocês fizeram no caderno. Vamos para a próxima. A próxima que a gente tem aqui é a chamada planta baixa. Como vocês podem perceber aqui pelo desenho, vou ajeitar aqui. Pronto. Como vocês podem perceber aqui pelo desenho, a gente tem aqui, ó, a representação de uma casa sem o telhado. Como se eu pegasse uma casa, retirasse o telhado dela e lá do alto eu colocasse um drone para visualizar toda a casa sem o telhado. Então, eu veria dessa seguinte forma que tá aparecendo aí para vocês. Então, o que é a planta baixa? A planta baixa ela é um desenho técnico usado para indicar a representação das vistas superior sem o telhado de uma casa ou de outras construções. Não precisa ser necessariamente de uma casa, pode ser qualquer construção. Então, essa é a chamada planta baixa, tá? É o desenho técnico utilizado para indicar a representação de uma vista superior, vista do alto, né, de cima, tá? Aí, no caso, a gente vai retirar o telhado da construção para poder visualizar do alto, tá? É comum, né, essa planta baixa detalhada em anúncios de imóveis, né, para que eles sejam, né, divulgados. Aí, como vocês podem observar, eles têm as medidas, ó, todas direitinho, ó. Aí dá para você visualizar cada um dos cômodos da casa. Então, você tem uma noção de como a casa é. Aí, agora a gente vai para questão 3. Na questão 3 aí, vocês cortou aqui, mas aí no livro de vocês vai estar dizendo assim: observe algum anúncio de um imóvel e escreva no caderno quais informações ele traz. Veja o quarto a seguir. Veja como o quarto a seguir ficaria representado em uma planta baixa. Então, aqui a gente tem, ó, na questão 3, ele pedindo para você observar algum anúncio de um imóvel e escrever no caderno quais informações que ele traz. Então, vocês não irão fazer dessa forma, tá? O que vocês irão fazer? Vocês vão observar essa imagem que aparece aqui na tela de vocês, tá? Aí, nessa imagem aqui, vocês têm a imagem de um cômodo, né? De um quarto. E logo abaixo, vocês têm a planta abaixo dela. Então, vocês vão observar, tá, essas duas imagens e vão escrever as informações, tá? Que vocês conseguem observar nessa imagem. Por exemplo, é um quarto amplo, espaçoso, ventilado, com janelas, né? Tem espaço para um casal, né?
ou tem espaço para uma família. Então, vocês vão observar e descrever as informações que estão aí presentes nessas imagens, tá? Vocês não vão escrever informações de outro cartaz, vocês vão só observar essas imagens e vão escrever as informações que ela traz para vocês, tá? O que ela remete para vocês. Aí vocês vão escrever no caderno questão 3 e mandar a foto junto com a questão 2 para a tia. Então, meus amores, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.